Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Meu dileto. Esse é o meu garoto. Com 15 senhores vereadores presentes e um senhor vereador ausente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito a senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Temos projeto de lei e um veto parcial. O primeiro deles, de autoria do prefeito Ari Fossen, que reclassifica cargos públicos da Fundação Televisão Educativa de Jundiaí, a TVE. Ainda do prefeito, que autoriza a doação à ADAI Sociedade Anônima Água e Esgoto de área pública situada no bairro de Corrupira, em Godadouro, para implantação de empreendimento habitacional para abrigar moradores da área de ampliação da represa de acumulação. De autoria do prefeito ainda, que reclassifica e autoriza a doação à ADAI Sociedade Anônima Água e Esgoto, área pública situada no Jardim Planalto, para instalação de reservatório de água. De autoria da vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista, que redenomina a Praça Jerônimo Pedro Anholon, a Praça Duque de Caxias, que fica na rua Luiz Silvestrone, no Jardim Pacaembu. De autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que denomina Rua Virgílio Biazin, a rua 19 do loteamento Reserva da Serra, no bairro Medeiros. De autoria do prefeito Ari Fossen, que autoriza convênio com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, para restauro e adequação da estação Jundiaí. Projeto de lei de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador DOCA, que altera a lei para permitir propaganda comercial em veículo de transporte escolar, finalizando um veto parcial ao projeto de lei do prefeito Ari Fossen, que autoriza convênio com a União, através do Ministério do Trabalho e Emprego, para repasse financeiro para o projeto Juventude Cidadã. Altera o PPA 2006-2009 e a LDO 2007, para dar providência correlata. E ainda autoriza um crédito orçamentário correlato no valor de R$1.650.000. Senhor presidente, essa é a matéria que temos iniciando a sessão de hoje. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores interessados. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Havendo número regimental, passamos à ordem do dia.
tendo a ata da 120ª sessão ordinária, realizada em 30 de outubro de 2007, permanecido à disposição dos vereadores interessados pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item da ordem do dia. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 1219, assinado pela vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista, que pede preferência para a apreciação dos projetos de lei de denominação. Projeto de lei de número 9.764 de 2007, 9.852 de 2007 e 9.862 de 2007. O requerimento ao plenário de número 1219 de preferência está em discussão. Em votação. Já vou assinar já. Meu Deus do céu, você tem razão. Zé, você não está votando por quê? Ele não votou por quê? Com 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente e esta presidência aqui regimentalmente não vota, o requerimento de preferência da vereadora doutora Silvana está aprovado. Vamos apreciar então, como primeiro item da ordem do dia, os projetos de lei de denominação que serão discutidos englobadamente. Os projetos estão em discussão. Com a palavra, a vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu gostaria de pedir licença a vocês para falar de uma pessoa muito especial. E é com muita emoção que eu faço essa homenagem hoje. Até porque, para quem conheceu a Carlinha, sente muitas saudades. A Carla sempre foi uma menina muito especial, porque era uma menina carismática, uma menina que levava alegria por todos os lugares onde passava, que por todos os momentos que nós estivemos juntas, foram momentos de muita alegria, foram momentos em que a gente se divertiu muito, principalmente nas festas italianas que a Carlinha participava. Mas a Carlinha tem um currículo invejável. A Carla, ela sempre participou da comunidade de jovens da colônia. E depois de um tempo, ela passou a participar também da comunidade de jovens da Catedral, onde lá ela ministrou por várias vezes uma palestra nos encontros de jovens, onde um dos temas foi o filho pródigo. Outro tema, Maria, Mãe de Jesus. Sempre ajudou os vicentinos na arrecadação de mantimentos. Inclusive, quando nós fazíamos a arrecadação, dos mantimentos dos vicentinos, quantas e quantas vezes eu vi a Carlinha passar lá em casa para arrecadar alimento. Sempre com um sorriso no rosto. Sempre com aquela alegria de menina marota. Eu a chamava de sapeca.
Na paróquia da Colônia, desde a catequese, sempre foi muito atuante. Com 13 anos de idade, começou a trabalhar na festa italiana. E lá, por algumas vezes, inclusive, não sei se aqui se lembra, a Ana Tonelli, a nossa companheira Ana Tonelli, foi a Carla que serviu a nossa mesa de vereadores, e que ria, e que se matava e brincava com a gente o tempo inteiro. Trabalhou até 2005 na festa italiana, quando teve que ser afastada por sua doença. Casou-se com o Ronaldo Gabos de Araújo, aos 7 de julho de 2001. Não tiveram filhos, apesar de ter sido um dos grandes sonhos que a Carlinha não conseguiu realizar. Depois de casada, ela e o Ronaldo participaram efetivamente do encontro matrimonial da catedral. E também com muito sacrifício, porque em 2002 a Carla começou a apresentar os sintomas da esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa extremamente grave, extremamente severa, e que a maioria das pessoas leva à morte num pequeno espaço de tempo. Mas com muito sacrifício, a Carla terminou a faculdade dela de administração de empresas, que cursou na cidade de Itu. E apesar de todo esse sacrifício, ela continuou atuante na comunidade. Em todos os momentos que a comunidade se reunia, a Carla estava lá, presente, atuante. Por muitos momentos que a gente esteve juntas, eu e a Carla, a gente sempre teve momentos de alegria, e apesar da doença tão grave, ela sempre teve um sorriso nos lábios. Aqui está a Nadir, a mãe da Carla, o Álvaro, o pai da Carla, que são pessoas que eu conheço desde a minha infância, pessoas que participaram da minha infância, inclusive, que sempre foram muito amigos dos meus pais. E eu não poderia deixar de homenagear aquela pessoa especial que foi a Carla. Não poderia deixar de me lembrar que no dia 14 de novembro, a Carla faria aniversário, que será inclusive seu aniversário de casamento, caro presidente, né? E a Carla praticamente faleceu em 7 de agosto de 2007, aos 32 anos de idade. Então a gente tem que lembrar de uma pessoa que passou por esse mundo, deixou uma história muito bonita, uma história de alegria, uma história de carisma, uma história de trabalho à comunidade, e a gente não poderia deixar de homenageá-la. Talvez seja pouco, senhor presidente, a gente homenagear a Carla com uma praça perto ali do Rússia, da 14 de dezembro. Mas eu acho que quem conheceu a Carla e passar por essa praça vai se lembrar dela. E isso, eu acho que é o melhor que a gente pode deixar para esse mundo. A nossa história de vida e o exemplo que a Carla soube deixar para todos nós. Dizer, só para terminar, senhor presidente, dizer que os pais foram verdadeiros heróis, que estiveram ao lado dela todo instante, a todo momento, auxiliando essa menina. Dizer que o Ronaldo foi o grande amor da vida da Carla, que a maior alegria, a maior felicidade foi quando ela me veio contar que iria se casar. Então, parabéns aos pais, que deram amor, deram carinho, deram tudo o que ela precisava nos momentos mais difíceis de sua vida. Parabéns a Carla, que passou por essa vida e deixou história. Parabéns aos vereadores que vão reconhecer nesse momento o trabalho e a dedicação da Carla junto à comunidade e para sempre, deixar para sempre um nome na praça, lá na Avenida 14 de Dezembro, que qualquer um que passar irá se lembrar. Parabéns a todos, muito obrigada, e tenho certeza que todos votarão favoravelmente a esse projeto. Obrigada. Muito obrigado, vereadora doutora Silvana, pelas suas palavras sensatas e emocionadas nessa tribuna no início dessa manhã. Os projetos de lei continuam em discussão. Com a palavra, o vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. Senhor presidente, projeto de lei
9.764, de autoria do vereador José Dias, que denomina Luiz José Neto, atravessa 1 da rua José Maria Whittaker, do núcleo de submoradias do Jardim São Camilo. Senhor presidente, senhores vereadores, nome completo Luiz José Neto, nascido em 6 de 6 de 1954, local Desterro de Melo, estado de Minas Gerais. Falecido em 25 de 1 de 2007, local Jundiaí, estado de São Paulo. Filiação: pai Miguel José Neto e mãe Aurora Maria da Silva. Nascido na cidade de Desterro de Melo, Minas Gerais, estudava e trabalhava na lavoura para o sustento da família. Aos 15 anos, ele e sua família foi morar em Figueirinha, município de Califórnia, Paraná, onde também trabalhou na lavoura. E aos 21 anos conheceu a senhora Maria, com quem se casou. Tendo 7 filhos: Flávia, Alessandro, Josiane, Eliane, Ellen, Cíntia e Maria Caroline. Aos 28 anos, senhor Luiz, sua esposa e seus 7 filhos vieram do Paraná para Jundiaí, instalando-se no núcleo de submoradias do Jardim São Camilo, em Jundiaí. Trabalhou sempre como ajudante geral em empresas privadas. Era católico praticante, conhecia todos os moradores do núcleo de submoradia Jardim São Camilo, devido ao seu extremo carisma. Ajudava muito na construção de vielas e casas em sistema de mutirão. Aos 33 anos de idade, faleceu-se vítima de uma parada cardíaca. Quero aqui, senhor presidente, especialmente cumprimentá-lo, a dona Marilza, que está aqui presente, sua filha, Maria Caroline Neto, pela essa homenagem e pelo carinho especial no qual seu esposo sempre esteve presente naquela batalha, naquele trabalho difícil que foi o trabalho tipo mutirão no Jardim São Camilo, para que hoje nós já estamos colhendo um fruto, e muitos frutos, posso dizer, da ajuda de cada um daqueles que colaboraram, especialmente o seu esposo, que sempre foi uma pessoa especial ali naquele local, e com um trabalho dedicado, com alegria e carinho. Então, portanto, dona Marilza, a senhora aqui presente, é com grande orgulho que eu falo nessa tribuna, hoje, nesta manhã, referente àquela pessoa que foi um grande amigo, um grande trabalhador, e hoje a senhora ainda continua morando no núcleo de submoradia com a família. Parabéns pela sua dedicação com a família, parabéns pela homenagem aqui hoje, e com certeza, dona Marilza, esses projetos de lei de denominação, doutora Silvana, pelo desenvolvimento aqui desta Câmara Municipal de Jundiaí, vai valorizar aquele núcleo de submoradias, no qual realmente vocês merecem um apoio desta casa, do Executivo, para que nós possamos ter aquelas vielas, aquelas travessas denominadas, e o dia da manhã, as senhoras e os senhores moradores deste local, especialmente eu também faço parte, que o carteiro, o correio, tem a sensibilidade e o carinho especial de estar entregando uma correspondência em sua residência e em outras residências no qual aqueles moradores vivem no núcleo de submoradias. A senhora bem sabe que sábado passado eu passei no núcleo de submoradias e eu estou medindo viela por viela, dona Marilza, e quero fazer um projeto, ou mesmo enviar para o governo municipal, estadual e federal, para que nós possamos futuramente, dona Marilza, que está aqui presente,
ouvindo as palavras do vereador Zé Dias, que nós possamos colocar aquilo ali como igualdade de moradores que moram ali, com a mesma igualdade daqueles que moram no centro. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias, do PDT, sempre trabalhando para você. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, e obrigado também todas aquelas pessoas, senhoras e senhores aqui presentes. Muito obrigado, vereador Zé Dias, pelas suas considerações. Os projetos continuam em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos passar à votação englobada dos projetos de lei de denominação. Com 13 votos pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, os projetos de lei de denominação estão aprovados. Questão de ordem, senhor presidente. Antes de conceder a questão de ordem a Vossa Excelência, vereador Carlão Kubitsch, eu quero registrar e agradecer a presença do dona Nadir, do seu Álvaro, representantes aqui da família Paz da Carla, que hoje pela manhã é homenageada pela vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista e por toda a Câmara Municipal. E também a dona Marisa, que recebe aqui a homenagem ao seu esposo, que recentemente faleceu. Parabéns, vereador Zé Dias, pela homenagem concedida à dona Marisa e à sua família, e também à vereadora doutora Silvana, a pessoa da Nadir e do seu Álvaro, que aqui se encontra. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsch. Senhor presidente, senhores vereadores, também queria parabenizar os familiares do senhor Luiz José Neto, do Dr. Manuel Ildefonso Arque de Castilho e da Carla Zanata Ferreira Araújo, pela brilhante homenagem hoje aqui na Câmara Municipal, pelos vereadores José Carlos Ferreira Dias, Júlio César de Oliveira e da doutora Silvana Batista. Parabéns aos 3 vereadores pela iniciativa. Ao mesmo tempo, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência, junto aos demais vereadores, a possibilidade de suspensão dos trabalhos por até 15, 20 minutos se necessários, para nós tirarmos dúvida no próximo projeto que entrará em votação, os 2 próximos projetos, e eu também fazer um comentário daquilo que ontem, durante todo o dia, eu fui buscar informações, tanto é que a professora Elaninha, presidente do sindicato, está aqui presente, e nós queremos garantir a segurança da paridade dos vencimentos de todos os servidores, tanto da ativa quanto os inativos e pensionistas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Júlio César de Oliveira, vereador Julião. Senhor presidente, apenas um esclarecimento, tendo em vista não ter utilizado da tribuna, até porque o meu projeto de denominação aqui, na realidade, é apenas uma extensão de nomenclatura num trecho de uma curva da Avenida Manuel Ildefonso Arque de Castilho, que não havia recebido denominação quando da votação nessa casa. Mas não é importante denominação, né, senhor presidente? Só que o carteiro não sabia onde ficava o início da rua, porque não tinha denominação. Mas é sem relevância, nobre vereador Anatonelli, que me meneia com a cabeça positivamente. Então, só esclarecendo que o sem importância agora tem importância, porque o carteiro vai conseguir chegar no início da Manuel Ildefonso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Não é referente aos projetos, mas eu queria fazer um convite extensivo a Vossa Excelência, a todos os vereadores, que no domingo de manhã, no domingo a partir das 8h30 da manhã, nós faremos, com toda a pastoral do menor, com os jovens da igreja, da igreja São João Batista, na Ponte São João, nós faremos uma discussão sobre a prevenção do uso indevido a drogas. E traremos de São Paulo o então deputado Coronel Edson Ferrarini, que fará uma palestra, tá, sobre drogas. A palestra se chama O Sucesso e as Drogas.
E nesse momento eu também farei uma palestra sobre emoções e suas consequências na vida dos seres humanos. E, em conjunto, nós iremos fazer uma grande discussão com a comunidade, com os jovens, com os pais. Estão todas as escolas do município convidadas. Nós estamos encaminhando o convite para a Cúria Diocesana, para todas as pastorais. E os jovens estão se movimentando para trazer o maior número de jovens, para que nós possamos fazer um momento de reflexão sobre o uso indevido das drogas no nosso município, a questão da violência em função das drogas. Então eu queria estender o convite a todos os vereadores, né, e que a gente possa estar lá, inclusive, para ouvir. Eu acho que a questão do tratamento que tem sido feito através do Coronel Edson Ferrarini, que faz um tratamento para pacientes drogados muito grande na Igreja São Judas. E aí nós convidamos a toda a população jundiaiense, aqueles que têm problema nas suas famílias com jovens drogados, aqueles que já passaram por isso, aqueles que estão em tratamento, para que nós possamos fazer uma grande reflexão, uma grande discussão e até um aprendizado em relação a lidar com essa questão da droga. Então, eu gostaria de estender o convite a todos os vereadores, gostaria muito que todos estivessem lá, até para que a gente pudesse fazer uma discussão elaborada a esse respeito, e a Câmara, eu tenho certeza que não vai se furtar a isso, e estaremos recebendo, então, o Coronel Edson Ferrarini, que fará uma palestra sobre a prevenção ao uso indevido de drogas, o sucesso e as drogas, a partir das 8h30 da manhã, no salão da Igreja São João Batista, na Ponte São João, no domingo, dia 11. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cláudio Miranda. Senhor presidente, só um pouquinho da paciência de Vossa Excelência para abordar um assunto importantíssimo para a cidade. Nós tivemos aí no último final de semana um acidente aéreo gravíssimo em São Paulo, que todos nós acompanhamos, ali um avião que levantou o voo do Campo de Marte. E nós vemos aqui que no aeroporto de Jundiaí, nos últimos meses de janeiro a setembro, houve um aumento de mais de 300% da quantidade de carga que é transportada através desse aeroporto. O aumento do número de operações, pousos, decolagens, só para ter uma ideia, em janeiro eram 1.541, em setembro 2.719, praticamente aí 2 vezes o número de operações. Acompanhamos aí a visita do ministro Nelson Jobim, e existe aquela resolução número 16 de 2007 do Conselho de Aviação Civil, do CONAC, que tenta viabilizar o aumento do movimento aqui no aeroporto de Jundiaí. Inclusive, textualmente, a resolução marca como 31 de dezembro o prazo para que alguns órgãos façam estudos no sentido de definir as medidas e os procedimentos para a transferência da maior parte, até estou grifando aqui, da maior parte da aviação geral do aeroporto de Congonhas para o aeroporto de Jundiaí. Conversando com o senhor José Eduardo Faria, que é presidente do Aeroclube de Jundiaí, ele também se mostra preocupado. Hoje está no Jornal da Cidade uma matéria muito extensa sobre essa questão, sobre os riscos que existem. O aeroporto aqui precisa receber uma torre de controle, uma série de equipamentos que não existem, e já está havendo um aumento do número de pousos, de decolagem, de jatos em Jundiaí. A gente sabe que pela pujança econômica da cidade, isso é uma coisa natural que vai crescer, e é até bom, mas com toda a crise que existe em São Paulo, uma parte já foi transferida para o Campo de Marte e uma parte está sendo transferida para Jundiaí, do movimento aéreo. E nós vimos aí que, se não houver um preparo e uma condição técnica ideal, existe risco para a população. Hoje, na Folha de São Paulo, o ministro Jobim põe em dúvida, a manchete da Folha de São Paulo de hoje é a seguinte: Jobim põe em dúvida fiscalização aérea. Quer dizer, não existe fiscalização até do estado das aeronaves. E eu tenho comigo que, se nós não acompanharmos os relatórios que estão sendo feitos pelos órgãos técnicos e que vão abrir as portas para o aumento do movimento no aeroporto de Jundiaí, nós podemos ter surpresas desagradáveis também com acidentes envolvendo aeronaves aqui na nossa cidade. Então, eu queria falar ao senhor presidente e aos demais vereadores
que eu conversei com o senhor José Eduardo Faria, presidente do Aeroclube. Ele tem informações técnicas, ele se dispõe a vir aqui à Câmara conversar com os vereadores, inclusive na próxima sessão, terça-feira. Ele fala que em 30, 40 minutos ele pode expor a nós as questões técnicas. Então, eu queria solicitar à mesa, e aí vem a questão de ordem, solicitar à mesa que fizesse o convite formal, através da mesa da Câmara, para que o presidente do Aeroclube estivesse aqui na próxima sessão. Nós podíamos interromper a sessão durante meia hora, 40 minutos, para que ele pudesse expor aos vereadores todo o trâmite desse estudo técnico. E eu quero lembrar que o prazo para que seja definida essa questão é 31 de dezembro. Eu tenho a impressão que, a partir do ano que vem, se nós não nos mobilizarmos, e nós acompanhamos também que algumas obras que iam ser feitas no aeroporto tiveram a sua licitação cancelada agora no mês de outubro. Se nós não nos mobilizarmos, corremos o risco de estar ingressando no ano de 2008 com um aumento ainda maior do movimento, sem a preparação do aeroporto. Então, gostaríamos de ouvir, como nenhum de nós aqui está preparado tecnicamente para opinar, para saber se é bom ou ruim para a cidade, se existe risco para a população ou não, e diante dos acidentes que estão se repetindo, e da própria palavra do ministro que diz que não existe fiscalização aérea, né? Então, eu acho que nós teremos que nos mobilizar, ouvir essa pessoa e, a partir daí, tomar alguma posição como Câmara Municipal. Então, eu solicito a Vossa Excelência que faça o convite formal pela mesa da Câmara. Ele já se dispôs a vir aqui na próxima sessão, estar conosco, conversando e explicando as questões técnicas. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Cláudio Miranda. Antes de conceder a questão de ordem ao vereador Julião, já quero adiantar ao vereador Cláudio Miranda que a nossa assessoria já irá preparar todo o convite de maneira formal ao presidente do Aeroclube para que venha aqui na Câmara Municipal na próxima terça-feira para prestar os esclarecimentos técnicos acerca desse problema. E que, ao que me passa, vereador Cláudio Miranda, a declaração do ministro Jobim diz respeito à fiscalização dos jatos executivos. Ele diz que existe uma prioridade na fiscalização aérea dos jatos comerciais, que faz a aviação comercial, e a fiscalização de jatos executivas tem sido deixada em segundo plano, que é de fato muito preocupante, porque Jundiaí recebe na sua totalidade jatos executivos. Jundiaí não tem porte para receber a aviação comercial, e com o recebimento da aviação executiva, naturalmente que a cidade necessita estar preocupada, e a preocupação de Vossa Excelência é extremamente justa. Já fui contemplado com sua fala, justamente a aviação executiva que vai ser concentrada em Jundiaí. E eu quero salientar no documento oficial que foi publicado hoje na imprensa, as palavras textuais são as seguintes, que dá como 31 de dezembro o prazo para que sejam definidas as medidas e procedimentos para a transferência da maior parte da aviação geral do aeroporto de Congonhas para o aeroporto de Jundiaí. Quer dizer, existe uma intenção clara de transferir a maior parte da aviação executiva dos voos para Jundiaí, sem ter preparo para isso e com uma situação de risco para a população. Acho que nós temos que nos mobilizar, e se depois de acontecido o fato, aí não adianta a gente correr atrás. Nós temos que agora nos prevenir através de mobilização da Câmara e da sociedade. Pela ordem, senhor presidente. A demanda de Vossa Excelência é extremamente justa, vereador Cláudio Miranda. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Inclusive, em relação a essa questão, é importante a gente lembrar, não sei se todos os vereadores receberam, mas uma reclamação dos moradores que moram lá no conjunto habitacional lá dos metalúrgicos, próximo ao aeroporto, que a maioria dos jatinhos, né, a maioria dos aviões que ali aterrissam, ou que decolam, normalmente fazem isso durante a madrugada. Então, é um barulho imenso ali, e uma preocupação enorme, que se acontecer um acidente ali, num conjunto habitacional populoso como aquele, vai ser uma coisa extremamente grave. Eu acho que está com toda razão o vereador Cláudio Miranda, e eu acho que nós devemos, sim, sem dúvida nenhuma, buscar esclarecimentos. Perfeito. Questão de ordem, vereador Júlio César de Oliveira, já havia solicitado antes mesmo da vereadora doutora Silvana. Obrigado, senhor presidente. Tranquilo, sempre muito competente a vereadora Silvana nos seus esclarecimentos. Eu gostaria de fazer minha voz unida à do vereador Cláudio Miranda, no sentido de buscarmos esclarecimento, tendo em vista
a nossa não autonomia no assunto. Mas, ao mesmo tempo, gostaria de dizer que, mais uma vez, foi marcada a data para que deixemos de ter problemas com a aviação no nosso país. Nosso presidente já havia solicitado há um tempo atrás, né, dia e hora para que o apagão aéreo fosse resolvido, não foi atendido, mas agora o eficiente ministro Jobim deixou claro na imprensa aí, né, para quem quiser ver, ouvir e ler, que em março de 2008 estará resolvido o problema do apagão aéreo. Falta pouco, vereadora Ana Tonelli. Março, nós estamos a apenas 5 meses da data prevista para que esse apagão aéreo seja terminado, segundo palavras do nosso ministro Nelson Jobim. Agora, é óbvio que até março, muita água, ou melhor, muito avião vai estar no ar, né? Não muita água vai passar embaixo da ponte. Também vai passar, porque a água não para de correr. Mas muito avião vai estar no ar e muita preocupação as famílias brasileiras nesse tempo, inclusive de aumento, porque as férias estão aí, as festas, né, de final de ano estão aí batendo a nossa porta, já temos árvores de Natal montadas em shoppings, já temos casas sendo iluminadas, ou seja, o final do ano se aproxima e muita gente vai estar viajando pelos ares do nosso país. E aqui, medo que essas pessoas estarão embarcando. E agora, o medo atinge a nós, que moramos perto ou longe de aeroportos. Porque, infelizmente, me parece que a questão também da manutenção foi deixada de lado no nosso país em algo tão importante como é o transporte aéreo. E esse avião que caiu no domingo era um avião que transportaria, doutor Cláudio Miranda, pessoas que necessitavam de atendimento médico. Era um avião voltado para o socorro médico. E junto com ele levou à morte de 8 pessoas. Questão de ordem, vereador Gerson Henrique Sartori. Senhor presidente, minha fala vai mais ou menos com o que disse o vereador Julião. Também acho que, e acredito que é muito tempo que está havendo essa discussão, e é também um repúdio a maneira, na minha opinião, como o ministro Jobim vem fazendo a política nesse setor, principalmente da aviação. Que eu acredito que ele está fazendo muito mais palanque, muito mais esse tipo de coisa do que propriamente a ação. Então, toda vez que tem um problema, ele vem depois e fala, agora nós vamos fiscalizar os aviões terceirizados, esse tipo de coisa. Quer dizer, isso é uma ação que ele tem que fazer, independente do acidente ou não. Então, não adianta cada acidente a pessoa vir e aí faz a propaganda, na minha opinião, uma propaganda enganosa. Então, esse é um repúdio ao tipo de atitude e ação que está tomando o ministro Jobim. Eu acredito que ele tenha muito mais capacidade para tá fazendo e tomando a ação que tem que tomar. Então, essa ação do governo federal eu também lamento. Não só em função do acidente, que por si só já é complicadíssimo, mas em função de tudo que vem acontecendo, como essa visita a Jundiaí, aí vai lá, visita Salvador, aí vai... Só que não tem, e eu sinto que não tem um planejamento. Sempre que não tem um planejamento, não é bom. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cláudio Miranda. Só para complementar, e de acordo com todos os vereadores que se manifestaram, acho que nós temos que tomar uma posição muito firme como Câmara, ouvir a pessoa que tem as informações técnicas e logo após convocarem uma audiência pública para abrir a discussão com a população, com as pessoas que moram naqueles bairros em torno do aeroporto, com as pessoas que têm, os ambientalistas também, que já questionaram muito a questão da presença desses jatos ali perto da Serra do Japi. Eu acho que poderíamos depois, se for o entendimento da casa, após ouvir tecnicamente as informações,
caminhar para uma audiência pública para discutir direitinho isso aí, levar a nossa posição como cidade aos órgãos competentes para que não sejamos atropelados nas decisões que acabam influenciando o dia a dia da nossa cidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Henrique Sartori. Rapidamente, porque senão depois o vereador Doca vai pedir que isso não é assunto, mas a doutora Silvana falou bem a questão dos aviões no período noturno. E normalmente falo que esses aviões são usados para empresários, esse tipo de coisa. E não está na minha cabeça que empresário trabalha durante a noite e durante a madrugada. Então, a gente tem que ir com o dedo na ferida para ver como é feita a fiscalização nisso e para ver o que está acontecendo no aeroporto de Jundiaí. Então, isso deve ser tema também, a questão de segurança, essa questão de aviões ou aviãozinho no período da noite e da madrugada. Eu não entendo isso de empresário estar trabalhando meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã. A gente sabe que empresário começa às 9, aqueles mais esforçados começam às 7 horas da manhã. Então é estranho isso no período noturno. Eu acredito que seja uma questão para, se for para ver, a gente tem que pôr o dedo na ferida para não fazer igual o Jobim. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Eu faria essa intervenção posteriormente, mas eu acho que está linkada aí com o que estão expressando os nossos companheiros vereadores. Só que eu queria fiscalizar a terra mesmo. Eu acho que a gente deixou um assunto pendente a semana passada, em relação às alterações de itinerário dos ônibus que passavam ou deixaram de passar na Avenida Jundiaí, e já vemos a consequência dessas medidas. E o que nos preocupa, mais uma vez, é a falta de planejamento, porque agora vai se pensar como vai atender a demanda com o estacionamento na rodoviária. Então, além de tirar do senso comum, do cotidiano das pessoas, no seu percurso, e obrigando-as a ir para a rodoviária, escorregar no chão molhado, na verdade é isso, sujeito a quedas, porque continua com as goteiras a rodoviária. Então, acho que nós merecemos aqui explicações do secretário de Transporte, o porquê dessas medidas. Não temos a alça de acesso, por que não manter o roteiro adequado aí para atender as nossas demandas neste percurso? Nós não temos um fluxo de transporte no nosso sistema de transporte que levem as pessoas mais rapidamente à rodoviária. Depende realmente de descer na Praça da Bandeira e se locomover. E isso vai levar fatalmente a outro comportamento. E um comportamento inadequado nos nossos dias, que é utilizar o seu veículo para buscar um outro meio de transporte. Então, eu acredito que nós merecemos essas explicações e entender por que agora a rodoviária vai ter que pensar num pátio de estacionamento que não foi pensado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cláudio Miranda. Até, eu ia passar depois à mesa, até respondendo um pouco o que a vereadora questionou. Eu fiz um ofício há alguns dias ao secretário de Transportes, pedindo que ele reconsiderasse, estudasse melhor essa questão de itinerário de ônibus. Aí eu recebi uma resposta que é uma pérola, eu queria até ler aqui para a mesa, do senhor José Carlos Rinaldi de Carvalho, que é diretor de Fiscalização de Transportes. Ele fala o seguinte: informamos a Vossa Senhoria que o número de usuários, aproximadamente 1.000 pessoas, parece grande, porém, divididos pelo número de viagens ocorridas por dia, se torna pequeno, pois são no mínimo 250 viagens em cada sentido, 500 no total. Informamos ainda, aí a vereadora pode também ter a informação, informamos ainda que em todas as cidades do Porto de Jundiaí e que possuem rodoviárias, os embarques de linhas intermunicipais são feitos nas mesmas. Quer dizer, em todas as cidades que têm rodoviária, que tem alça de acesso, que tem estacionamento, rodoviária que funciona, né? Quer dizer, a resposta que eu recebi aqui diz que, como nós temos uma rodoviária, somos uma cidade grande e a rodoviária funciona, então é natural que ocorra o embarque lá. Só que aqui não funciona, né? Chove dentro da rodoviária, não tem estacionamento, não tem alça de acesso. Quer dizer, eu acho que falta muita informação e muita explicação por parte da Prefeitura por essa verdadeira loucura que foi essa mudança aí na rodoviária e no itinerário dos ônibus. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu acho que uma coisa me chamou a atenção nesse assunto da rodoviária, essa questão do estacionamento. E agora isso se tornou um problema.
Quando, na realidade, nós tínhamos aqui a rodoviária no centro da cidade, onde essas pessoas todas deixavam seus carros? Aí não tinha preocupação. Lá, pelo menos, você tem um espaço que não está comportando, talvez pelo volume, mas você tem. Antigamente ficava na rua. As pessoas paravam nas ruas do centro da cidade, estreitas, nos supermercados, como diz aqui o vereador Cachan. Lá, pelo menos, você tem um pátio, que foi calculado, imaginando-se, um determinado público que iria e deixaria o carro ali, ou que seria até de passagem apenas. Por que o carro está ficando lá? Porque a pessoa vai pegar o ônibus para se dirigir a Campinas, a trabalho, para se dirigir a São Paulo, a trabalho ou a estudo, e com isso economiza dinheiro, porque não tem o gasto com o combustível, o gasto com o pedágio. E antigamente esses carros ficavam no centro da cidade, a todo risco. Ou se pagava um estacionamento. Eu não vejo isso como uma preocupação. Acho que a questão do acesso, sim, entendo uma preocupação que tem que ser verificada, tem que ser estudada, tem que ser resolvida, senhor presidente. Mas não a questão do número de vagas no estacionamento da rodoviária. Questão de ordem, senhor presidente. Se a presidência vai conceder a questão de ordem ao vereador Gerson Henrique Sartori e logo após vai reiterar o pedido feito na semana passada, aqui nós temos a oportunidade de prosseguir na pauta e logo após o encerramento da apreciação da pauta da ordem do dia, aí sim nós viemos a fazer a discussão em grande expediente ou até mesmo em questão de ordem, mas depois de superada a pauta. A presidência concede a questão de ordem ao vereador Gerson Henrique Sartori e dessa maneira eu irei imediatamente após a questão de ordem de Vossa Excelência colocar o pedido verbal feito pelo vereador Carlão Kubitsa de suspensão dos trabalhos para apreciação do primeiro e segundo item da ordem do dia, que ainda resta dúvidas aqui nessa manhã. Questão de ordem, vereador Gerson Henrique Sartori. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço, mas é um assunto, a questão de trânsito e transporte, eu volto a afirmar, estou discutindo toda semana. Verdade. E a gente vê, eu também entendo a história do estacionamento, mas a gente vê o problema de acessibilidade à rodoviária, e aí as pessoas, com certeza, vão acabar indo de carro mesmo, porque senão elas têm que fazer baldeação. Voltamos ao tempo da baldeação aqui na cidade de Jundiaí. E uma outra questão, senhor presidente, que a gente tem que aprofundar a discussão nessa casa, é a gente acompanhar pela imprensa novamente, falar que chove na nova rodoviária porque tem 40 mil parafusos. É uma obra nova, é uma vergonha continuar chovendo dentro da nova rodoviária, a gente tem que garantir essa obra, portanto as pessoas têm que estar acertando isso, e eu tive, assim como outros vereadores, a oportunidade de ir lá, mas eu acompanhei muito de perto isso, e você vê que lá as telhas estão colocadas, canaletas, de maneira ao contrário do que deveria estar. Não sou engenheiro, mas eu acredito que ali tem um problema seríssimo, e não dá para ver o secretário Ademir Pedro Vitor falar que por causa de 40 mil parafusos ou porque as telhas estão... Pelo amor de Deus, é uma obra nova. Qual é o planejamento que foi feito para fazer essa obra? Quer dizer, tem a responsabilidade da Secretaria de Obras, tem a responsabilidade do Poder Executivo, e nós temos que estar aprofundando essa discussão, bem como o vereador Zé Dias, que é o presidente da Comissão de Trânsito e Transporte, a acessibilidade, porque senão fica uma coisa sem sentido, todos esses terminais e a nova rodoviária, inclusive as obras que estão sendo feitas no novo terminal da Praça da Bandeira, que já vai ter problema de calçada, que vai ser tema de discussão futuramente aqui nessa casa, em audiência pública, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, vereador Gerson Henrique Sartori. Questão de ordem, vereador Cachan. Não, a minha questão de ordem eu não ia pedir, mas eu quero agradecer a fala do nosso engenheiro civil, arquiteto, inclusive, Gerson Sartori, por conhecer as qualidades dos prédios de Jundiaí. Ele já foi autor de levar em todos os prédios que estão vagos por aí, logo no seu início de mandato, agora a preocupação com construção nova também. Tudo que é novo tem sua garantia e tem problemas. Né? Nós que já estamos um pouco mais de idade, nós já sabemos o que nós temos.
Crianças, por exemplo, a febre pega, e às vezes a gente não sabe, precisa de um tratamento especial. Agora, a rodoviária é nova, bonita rodoviária, muito, machucou muita gente com essa beleza da rodoviária em Jundiaí. Algumas coisas tem que ter. Choveu? Tenho certeza que hoje está tapando os buracos e amanhã não chove mais. Foi a primeira chuva forte que deu na cidade após a inauguração da rodoviária. Mas, mesmo assim, eu agradeço as palavras do meu companheiro Gerson Sartori, que está se destacando como também um engenheiro civil de qualidade em nossa cidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Atendendo o seu pedido da seriedade, que nós conversamos na semana passada, eu não tenho formação de engenheiro, mas tenho já, apesar da pouca idade, da juventude, a gente acompanha essas questões. E, felizmente, vários vereadores dessa casa formaram a comissão dos prédios abandonados, que ainda não foi atendido pela Prefeitura, pelo secretário de Planejamento, Chico Carbonari, que prometeu para a comissão e não cumpriu. Até peço depois que o senhor peça a interferência do vereador José Antônio Cachan, que está sempre bem atento a isso. Então, nós temos problemas com prédios velhos e temos problemas com prédios municipais feitos com dinheiro público. Além de ter problemas, como o que a vereadora Marilena Negro apontou, de prédios alugados por mais de 15 meses sem ser ocupado, que já gastou o dinheiro que daria para ter feito o investimento confirmado pelo atual prefeito Juca Rodrigues. Então tem uma série de problemas e que tem que ser colocado o problema como vereador, não como engenheiro, não como arquiteto, não como economista, não como pedreiro, como fazedor de mutirão ou o que for, mas como pessoas que estamos acompanhando e estamos verificando. É uma vergonha um prédio de 6,5 milhões feito com dinheiro público, onde era para custar 2,5 milhões, está lá estragando o computador e acontecendo o que está acontecendo sem planejamento de acessibilidade. Então isso nós temos que colocar. É uma vergonha ter prédios alugados há mais de 15 meses, como apontou a vereadora Marilena Negro, sem ocupação, gasto com dinheiro público, com dinheiro da população e do povo de Jundiaí. Então é isso que não precisa ser arquiteto, não precisa ser engenheiro. Como cidadão dá para a gente enxergar e ver o que estão fazendo com dinheiro público, e de maneira que eu lamento e que essa Câmara tem que continuar esse debate posteriormente à pauta, posteriormente a essa sessão, mas se nós não apontarmos isso, vai ser, sim, uma arquitetura de brinquedo ou uma arquitetura mágica, como aquilo que a gente queira fazer aqui. Mas não dá para aceitar mais esse tipo de coisa. É dinheiro público, é dinheiro do povo, confirmado pelo atual... Já paro, doutora Silvana. Confirmado pelo atual prefeito de Jundiaí, o Juca Rodrigues. Muito obrigado, vereador Gerson Henrique Sartori. Essa presidência... Questão de ordem, presidente. Por gentileza. Naturalmente, vereador professor Doca, questão de ordem. Eu continuo procurando na pauta o problema da estação rodoviária e minha questão aqui não estou achando. Eu tenho a impressão que estão errando mandar ordem de dia para mim. Já vai para 1h o início da sessão. Agora ocorre o seguinte, senhor presidente, precisamos tomar muito cuidado com essa discussão com referência à estação, porque, estação rodoviária, é evidente, porque nós podemos correr um risco. De repente, alguém abre uma comissão de inquérito e uma comissão que for funcionar com a estação, nós vamos ficar numa situação difícil. Já pensou alguém da comissão ter que contar 40 mil parafusos, se tem ou não tem? Então, a população vai sofrer, porque deverá dar 3 a 4 meses para se contar os parafusos. Inclusive, alguém pode reclamar e ver o diâmetro também. Então, a situação fica difícil. Senhor presidente, muito obrigado pela questão de ordem. E eu acho que não há necessidade de pedir a prorrogação nos trabalhos, embora já vai para 1h. Mas se algum outro vereador, algum companheiro pedir uma nova questão de ordem e Vossa Excelência conceder, eu vou entrar novamente numa questão de ordem e pedir a prorrogação nos trabalhos até 6h, se assim eu permitir. Obrigado. Muito obrigado, vereador Doca, pelas suas considerações e com a sua fala, essa presidência coloca a apreciação do plenário, a suspensão dos trabalhos por até 30 minutos, se necessário for, para apreciação do projeto de número 1 e projeto de número 2 da ordem do dia. Projeto 9.838/2007 e 9.869/2007. Por até 30 minutos, se necessário for, o pedido verbal de suspensão dos trabalhos feito pelo vereador Carlos Alberto Kubica. O pedido verbal está em votação.
Com 13 votos pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência aqui regimentalmente não vota. Os trabalhos estão suspensos por até 30 minutos, se necessário for. Senhor presidente. Eu vou entrar na questão da lei daqui também. Queria conversar a parte.